Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar sequência à nossa série de estudos sobre a importância de examinarmos as Escrituras. E o tema da nossa videoaula hoje é a Bíblia como alimentação. E Jesus, ele nos dá uma dica muito importante sobre a nossa alimentação espiritual. Em Mateus 4,4, ele diz assim: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que precede da boca de Deus. Isso nos mostra a importância de nós não negligenciarmos a nossa alimentação espiritual. Nós valorizamos a nossa alimentação física, mas muitas das vezes, infelizmente, como cristãos, nós negligenciamos a nossa alimentação espiritual. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho nessa videoaula. Mas antes eu queria chamar você para uma leitura da palavra de Deus, que fica em Hebreus 5, de 11 a 14. Hebreus 5, de 11 a 14. E lá diz assim: Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adulto, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Esse trecho de Hebreus, cujo autor nós não temos como dizer ao certo quem é, muitas pessoas acreditam, dão crédito ao apóstolo Paulo, mas de fato nós não sabemos quem escreveu esse livro. Mas uma das características muito importantes desse livro é que ele busca retratar, explicar ao povo hebreu, ou seja, ao povo de Israel, acontecimentos que ocorreram durante o período do Antigo Testamento à luz de Jesus Cristo. Então ele busca explicar que muitos dos acontecimentos, muitos dos tipos e figuras que ocorreram no Antigo Testamento simbolizavam atos que seriam concretizados na pessoa de Jesus Cristo. E o escritor aqui ele está chamando a atenção desses ouvintes, dos seus leitores, melhor assim, quanto a uma questão muito importante. Um pouco mais atrás, nos versículos anteriores, no início do capítulo, ele vem discorrendo sobre o sacerdócio de Jesus Cristo, o sumo sacerdócio de Jesus Cristo. E sendo assim, o povo hebreu ele não estava conseguindo entender perfeitamente, completamente, algumas pessoas, dessa comparação de Jesus Cristo como o sumo sacerdote, e como que isso aconteceria. Sabemos nós que o sumo sacerdote era uma figura muito importante. Ele era o único que podia adentrar nos santos dos santos para propiciar todo o pecado do povo de Israel. E isso ocorria uma vez ao ano. Então era uma figura importante. E como que isso, no caso, se ajustaria a Jesus? É isso que eles não estavam compreendendo. E o escritor faz uma severa repreensão aos seus leitores, que discorre nesses 3 versículos, e é isso que nós vamos falar um pouco, e eu queria expor nessa videoaula. O primeiro versículo que eu queria expor é o primeiro versículo, que diz, quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender.
E a Bíblia constantemente ela faz comparação, né, da palavra de Deus com o alimento. Nós sabemos que o alimento é algo necessário para o ser humano, nós não podemos ficar sem nos alimentar, e a falta de alimento nos traz diversos problemas, diversas dificuldades. Da mesma forma, né, a nossa falta de alimentação espiritual também nos deixa muito a desejar em vários requisitos. E quando ele diz, né, que nesse versículo que eles se tornaram lentos, ele não quer dizer que eles eram indoutos ou pessoas que não tinham a capacidade de aprender, né? Simplesmente ele diz que se tornaram lentos para aprender. E a falta de alimentação faz isso. A falta de alimentação correta nos deixa pessoas fracas, sem agilidades, ela compromete o nosso raciocínio, né? O nosso raciocínio se torna lento. Há pessoas que sentem até dor de cabeça quando não se alimentam corretamente. E a falta de alimentação espiritual deixa o nosso raciocínio espiritual lento. E a partir do momento que o nosso raciocínio se torna lento, o nosso aprendizado é prejudicado. Nós não conseguimos aprender com fome, né, ou necessitando de uma alimentação. Então, com a falta de alimento, traz prejuízo ao nosso aprendizado. E se a falta de alimento nos traz prejuízo ao aprendizado, as coisas que antes deveriam ser fáceis, né, se tornam difíceis. Não conseguimos compreender as coisas perfeitamente. Então, essa é a grande importância de termos uma alimentação espiritual correta e bem consistente, porque o nosso raciocínio pode ficar lento, né? O nosso aprendizado bíblico pode ser prejudicado. E as coisas que antes deveriam ser fáceis, para nós se torna difícil. Por isso, é importante que nós não negligenciemos a nossa alimentação espiritual. Então aqui o autor está dizendo que o pessoal, os seus leitores se tornaram pessoas lentas para aprender. Mas por que eles se tornaram pessoas lentas? No versículo seguinte nos dá uma grande explicação sobre isso. Vamos dar uma olhada nele. Ele diz assim: de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. E isso traz para mim e para você uma revelação muito importante, né? Que dentro da alimentação existem uma fase correta para se alimentar. Todos nós sabemos que o recém-nascido, ele nos primeiros meses de vida, ele se alimenta de leite. Não temos como dar uma outra alimentação a ele, a não ser leite. E conforme o organismo dele vai se acostumando, conforme ele vai se desenvolvendo, normalmente nós vamos mudando e adaptando uma nova alimentação no seu cardápio para que ele possa se desenvolver. Mas a princípio, o leite ele possui todos os nutrientes necessários para que esse bebê ele seja um neném saudável. Da mesma forma, quando nós conhecemos a Jesus e passamos a ter um relacionamento com Ele, nós somos e nascemos de novo, nós somos comparados a crianças. Então, a partir do momento que nós temos um contato, iniciamos o nosso relacionamento com Jesus Cristo, nós passamos a ser crianças no Evangelho e então necessitamos de leite. Mas um fato muito interessante que diz aqui é que os leitores, né, da carta de Hebreus, os hebreus, eles a essa altura já deveriam ser mestres. Então, eles já tinham uma certa convivência, eles não eram, vamos dizer assim, recém-convertidos,
como a questão ali era em relação a Deus, ele já não, a experiência deles com Deus já vinha de muito tempo. O povo de Israel, foi um povo levantado por Deus, tinha uma larga experiência com Deus, era um povo no qual Deus entregou todos os seus segredos, os seus mandamentos, se revelou pessoalmente para o povo de Israel. E sendo assim, eles já tinham já deveriam ter uma experiência por causa do tempo que eles tinham com o seu relacionamento com Deus. E isso nos denota uma questão muito interessante, porque se eles já tinham um bom tempo de relacionamento com Deus, eles já não eram mais crianças, né? E sendo assim, se eles já estavam numa situação avançada de convívio com Deus, eles já deveriam ser mestres. Mas por que que eles não eram mestres ainda? Porque eles não tiveram uma alimentação espiritual correta. E sendo assim, eles já tinham um bom tempo de convívio, tinham, vamos dizer assim, 30, 40, 50 anos já convivendo com as experiências com Deus, mas por causa da sua alimentação fraca, da sua alimentação irregular, eles não tinham alcançado ainda a maturidade espiritual. Eles tinham tempo de relacionamento, mas não tinham alcançado uma maturidade espiritual. O próximo versículo nos diz algo muito interessante também. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Então aqui ele denota, e nos informa que quem precisa de leite é a criança. Nós não temos como dar uma outra alimentação para a criança a não ser leite, porque a criança ela ainda não tem experiência, ela não tem, o seu corpo ainda não está preparado. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, para cada etapa do crescimento, tem uma alimentação apropriada. Então, nós não podemos dar leite para um adulto. Um adulto ele não pode se alimentar só de leite, não é verdade? Porque se um adulto se alimentar só de leite, ele não vai ter os nutrientes necessários para poder desempenhar todas as suas atividades, ele não vai ter força suficiente para ter uma vida saudável, a saúde dele vai estar comprometida. Praticamente é quase inconcebível nós imaginarmos um adulto que desde criança até a sua fase adulta se alimenta só de leite. Então nós também, como povo de Deus, nós não podemos permanecer somente tomando leite, nos alimentando das coisas simples do Evangelho, das coisas simples da Bíblia, das verdades mais simples. Nós temos que, a cada fase do nosso crescimento, a cada fase do nosso relacionamento com Deus, nós temos que modificar a nossa alimentação. Então nós não podemos, por toda a nossa caminhada, nos alimentarmos somente de leite. Por quê? Porque o adulto, aquela pessoa que tem experiência ou quer ter experiência, ela tem que se alimentar de forma correta. Ela tem que ter uma alimentação saudável, ela tem que ter uma alimentação realmente substancial, de alimentos sólidos para poder se desenvolver. Então é muito importante que nós realmente nos atentemos quanto a isso,
porque infelizmente nós, conforme eu disse no início, valorizamos a nossa alimentação física, mas não nos alimentamos espiritualmente de forma correta. Nós permanecemos dentro da nossa caminhada cristã, muitas das vezes nos alimentando somente de alguns versículos por dia, ou um versículo por dia. E normalmente, como que é a nossa alimentação quanto adulto, até mesmo criança? Nós não nos alimentamos só uma vez por dia, nós nos alimentamos várias vezes ao dia. Normalmente nós tomamos café da manhã, almoçamos, tomamos café da tarde, jantamos, e muitas das vezes ainda fazemos um lanche à noite. E quase nunca nós fazemos da mesma forma com a nossa alimentação espiritual. Nós não lemos a Bíblia com frequência, porque a Bíblia é a nossa alimentação espiritual e nós ignoramos ela muitas das vezes. Nos alimentamos só com um versículo, lemos só um versículo ou só um pequeno trecho, ou não buscamos a cada dia mais aumentar o nosso conhecimento. E quando isso acontece, né, quando nós chegamos em algum momento em que nós nos deparamos com algo que possivelmente possa ser mais complicado, as nossas faculdades espirituais, elas não vão estar maduras. Nós não vamos conseguir vencer os obstáculos de forma satisfatória, porque a nossa alimentação foi uma alimentação fraca. Nós não conseguiríamos ter discernimento para vencer as investidas do inimigo, porque a nossa alimentação foi fraca. Então, a falta de uma alimentação espiritual regrada e dentro de cada nível do nosso crescimento cristão, quando não é feito de forma adequada, nos acarreta sérios problemas e acaba nós, infelizmente, aprendendo com os erros e não evitando os erros e poupando grande sofrimento em nossas vidas. Então, o autor de Hebreus ele diz isso para os seus leitores, e essa mensagem, esse ensino serve para mim e para você, para que nós não tenhamos uma grande caminhada cristã em relação a tempo, 20, 30, 40, 50 anos de relacionamento com Cristo, mas o nosso entendimento espiritual é de uma criança recém-nascida, de um recém-convertido. Então nós temos que atentar quanto à nossa alimentação espiritual e não negligenciarmos ela. Então é isso. Não negligencie a sua alimentação espiritual. Faça como Jesus nos diz, nem só de pão viverá o homem. Não vamos dar importância somente para a nossa alimentação física, mas vamos valorizar a nossa alimentação espiritual. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreva no nosso canal, e caso você tenha interesse em ver as nossas videoaulas passadas, eu vou deixar aqui no final desse vídeo um link para que você possa acessá-las de forma rápida. Um forte abraço e até a próxima.